Olá, obrigado por conectar com Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, agora em formato podcast. Aqui conversaremos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Olá a todos, iniciando aqui o nosso podcast, conhecido como Solocast, onde nós, podcasters, a gente repassa o nosso conhecimento de forma sozinho, somente o nosso conhecimento ou uma informação importante aqui no podcast Atitudes e Diálogos Ambientais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre o que faz um analista de meio ambiente. Eu acredito que muitas pessoas, muitos jovens aí podem estar iniciando a sua carreira em empresas e aí ficam com uma certa dúvida, né? O que faz um analista de meio ambiente? Então, a primeira coisa é que você precisa ter um curso superior, por exemplo, em meio ambiente, em biologia, por exemplo, um engenheiro ambiental, um biólogo de alguma área da ciência, você estaria apto a trabalhar como analista de meio ambiente, mas isso é independente. Você pode também ser administrador de uma empresa, você pode ser um agrônomo, um engenheiro florestal e ter habilidade para trabalhar com a área ambiental, até porque você precisa gostar de trabalhar com a área ambiental, né? Você tem que ter esse desejo, essa vontade de melhorar o meio ambiente como um todo, para que você possa realizar a sua atividade estando feliz. Então, aqui quem fala com vocês é o Fernando Leles Xavier. Eu sou biólogo, sou técnico agropecuária, sou biólogo também, possuo 2 pós-graduação em gestão ambiental de empresas e gestão de resíduos e efluentes sólidos industriais pela Universidade Federal de Viçosa, técnico agropecuária, biologia pela Unisuma e pós-graduações aí pela Universidade Estadual do Maranhão também. Então a gente tem uma certa qualificação aí para falar com vocês aqui, dar algumas dicas, mas independente da minha formação, independente das minhas pós-graduações, das minhas qualificações, é o dia a dia, é a dica de quem está realmente trabalhando aqui na área ambiental todos os dias, né? Eu tenho algumas dicas para passar para vocês. Você que está iniciando sua carreira ou que pensa em se candidatar a uma vaga, talvez você tenha uma dúvida. Por exemplo, eu já trabalhei na área florestal, né? Uma área onde você planta o eucalipto, faz a parte genética e tudo, você planta o eucalipto, colhe o eucalipto, faz carvão e vai para uma indústria, uma usina onde produz o ferrogusa, que é um pouco estranho se você falar dessa forma, né? Poxa, você vai trabalhar em uma área de florestal e você vai estar trabalhando na área de meio ambiente, sim, você vai precisar, as empresas precisam sempre do analista ambiental, que é aquela pessoa que vai conduzir os processos. Então, em qualquer que seja a indústria e empresa, é importante que tenha essa pessoa com essas ações de meio ambiente. Então, eu tenho algumas dicas para passar para vocês aqui, para que você possa desempenhar o seu papel. A primeira coisa é que toda empresa de meio ambiente, toda empresa que você for trabalhar, ela tem um procedimento interno. Então, não se preocupe se você, de repente, está achando estranho, como é que você vai fazer para você entrar nessa empresa se você não conhece o procedimento. Não se preocupe, cada empresa, de cada setor, tem um procedimento interno, um jeito de trabalhar. Então, você precisa se adequar àquele procedimento, ler o procedimento, para que você possa desempenhar bem a sua função. Mas antes de você, trabalhar com as questões ambientais diretamente, você precisa ser um profissional como qualquer outro. Por exemplo, cumprir o seu horário, cumprir os procedimentos da empresa, principalmente voltado para a área da segurança, da saúde, da segurança, porque em toda empresa, em qualquer atividade, o ser humano, a saúde e a segurança é primordial. Eu nas empresas que eu trabalho e onde eu trabalhei, eu gosto sempre de dizer isso. A parte ambiental é muito importante, porque dali que vem as questões ambientais, os recursos naturais, de toda forma. A empresa precisa ter uma licença para operar também, para uma licença ambiental, para você
para que a gente possa entrar em operação. Por outro lado, com a licença ambiental e sim o ser humano, né, a gente não consegue trabalhar. Então, as pessoas é chave, as pessoas é a parte mais importante. E da mesma forma, a segurança é muito importante. Então, primeiro as pessoas, depois a parte ambiental e as estruturas. Então, você tem que estar muito focado, muito preocupado, de certa forma, entre aspas, né? Muito estar interessado e envolvido na questão da segurança. E não é porque a empresa tem um procedimento, é porque você, como cidadão, você tem que preservar pela vida, pela sua vida primeiro, né? Pela vida das pessoas. Não é somente o técnico de segurança, você. Então, você está iniciando a carreira aí, você tem que se preocupar muito com isso. Você tem que estar muito engajado, envolvido e estar ciente da questão da segurança no seu dia a dia. Até para você fazer o seu procedimento, você tem que estar preocupado com a segurança. Por exemplo, se você for fazer uma vistoria em campo, no mínimo você tem que ter os seus EPIs, né? Equipamentos de proteção individual, seu óculos de segurança, a sua bota de segurança, né? Para você não pisar em alguma coisa que pode machucar o seu pé, espetar de certa forma. Uma perneira, para fazer uma inspeção ambiental numa área de vegetação, você precisa de uma perneira. O que é uma perneira? É uma proteção, né, da sua canela ali para baixo, onde se houver uma cobra, um animal peçonhento, ele vai atingir aquela região e você vai estar protegido. Então, somente dizendo assim, a questão da segurança é muito importante, inclusive para você fazer as suas atividades. Então, entre na empresa, procura saber quais são os procedimentos de saúde e segurança, os procedimentos de meio ambiente, que vai dar tudo certo. Outra coisa, a relação com as pessoas, né? Então é muito importante que você tenha uma relação boa com as pessoas, boa de modo de dizer, né? Você precisa se relacionar bem com as pessoas, porque a área de meio ambiente é uma área que, como é que eu poderia dizer, ela atende ao cliente. Então, para as atividades acontecerem no campo, no dia a dia, é preciso que você atenda às questões ambientais da empresa. E o engenheiro, por exemplo, de segurança, ou até mesmo o de produção, ele precisa da sua ajuda para que as atividades dele aconteçam com a questão ambiental em dia, né? Com os procedimentos ambientais em dias. Falei uma palavra certa. Procedimento, não esqueça disso. Toda empresa tem um procedimento ambiental, ele é baseado pelas normas ambientais, mas tem um jeito de fazer, um jeito certo de fazer, então você precisa ler. Não se preocupe, como eu disse, né, se você está saindo de uma empresa, por exemplo, florestal ou industrial, né, de uma indústria qualquer, está indo para uma ferrovia, por exemplo, não se preocupe, lá vai ter os procedimentos para você seguir e saber a forma correta, né? É claro, você vai ter que ter uma pequena base. Mas eu estou começando, então tranquilo, se você passou no processo, passou numa entrevista, tenha calma que você vai se sair bem, mas é claro, né? Depende de você, do seu dia a dia, mas siga esses conselhos, né? Essas informações que eu estou passando. Por exemplo, muito preocupado com segurança, preocupado, eu vou voltar a dizer, né? Preocupado é o jeito de dizer, mas tenha muita atenção com as questões de segurança, que é primordial na empresa, né? Sempre voltada à questão pessoal da segurança, e depois leia os procedimentos e uma relação importante com as pessoas envolvidas no processo. Quem está na operação em si, porque o analista de meio ambiente ele não é uma pessoa operacional, ele é administrativo, né? Ele é parte de administração. Então, e tem a parte da operação. E essa área de operação, de certa forma, ela é o seu cliente. Eles são clientes que vocês precisam atender. Então, você precisa fazer uma inspeção na área daquela operação para saber como está o andamento das questões ambientais, né? Correto? Então, fique tranquilo, estude e leia os procedimentos. Preocupe-se com a segurança, leia os procedimentos para que você faça todas as suas atividades corretas. Então, falando aqui de análise ambiental, você vai ter alguns temas que você, pode ser que você tenha que cuidar. Por exemplo, se você for trabalhar em uma empresa muito grande, ou, né, de grande porte, médio, grande porte, talvez você não
não tenha que trabalhar com todos os temas, por exemplo, recursos hídricos, os procedimentos de flora e fauna, né, que são as questões relacionadas aos controles da fauna, que são os animais silvestres, e a questão da flora, alguns processos aí, por exemplo, supressão vegetal. Supressão vegetal é quando você precisa fazer uma poda ou um corte de uma árvore que esteja em alguma área que realmente você precisa fazer um empreendimento, ampliar uma área operacional, né? Ou até mesmo a questão da segurança da sua operação. Aquela árvore, aquela espécie arbórea, digamos assim, tecnicamente, pode estar ocasionando um risco à operação, às pessoas, e você precisa fazer a supressão. Ou você precisa ampliar a sua operação e você vai precisar fazer processo de supressão. Então, tem diversos temas, né? Como eu até listei aqui, ó, recursos hídricos, resíduos, por exemplo, são temas muito importantes, até porque a questão do ISD, que os acionistas, né, querem profundamente que as empresas internalizem essa questão da parte social, da governamental e ambiental, que isso não seja somente dados para relatórios, seja no dia a dia, né, faça parte da cultura das empresas, a questão desse cuidado ambiental, social, com todas as partes envolvidas aí. Então, a parte de recursos hídricos, resíduos, os impactos ambientais, uma questão muito importante, a outorga. Então, muitas empresas possuem a outorga, eu já vou falar o que é rapidinho para vocês, para terem noção. Então, alguns dos temas que vocês irão trabalhar como analista ambiental no seu dia a dia é a questão de tanto a obtenção da outorga, mas não se preocupe, se você não souber, não tiver lido ou estudado na faculdade o assunto relacionado com a outorga, ele é procedimentado pelos municípios, então somente seguir o protocolo direitinho que os municípios informam e você vai obter a sua outorga, tá? Mas muitas empresas precisam de outorga. E eu vou entrar no assunto rapidinho. Então, esses temas. Vamos falar então, a gente falou, primeiro, vamos recapitular, né? Então, se você está chegando na empresa, preocupe-se com a questão da segurança, seja muito atento à questão da segurança, até para a sua pessoal, quando você for fazer inspeções, esteja atento. Planejamento, chegar no horário, uma boa relação com a área operacional, que são clientes da área de meio ambiente, de saúde e segurança, de certa forma, eles são clientes, eles precisam operar com o cuidado ambiental, de segurança, né? E pessoal, então eles precisam dessas áreas, né? Que são as áreas de meio ambiente, saúde e segurança. E você, como área ambiental, você vai precisar atender a esse cliente que é da área operacional. Então, relação pessoal com essas áreas, planejamento, chegar no horário, ter uma boa relação com as pessoas e fazer as suas tarefas, né? Que são delegadas aí, direcionadas ao analista de meio ambiente. Você também, muitas das vezes, vai ter um técnico de meio ambiente, né, próximo de você. E a relação entre o técnico de meio ambiente e o analista ambiental é uma relação muito pequena. Eu mesmo já trabalhei, eu já fui técnico de meio ambiente e realizei tarefas de analista de meio ambiente. A única diferença é que o técnico de meio ambiente ele tem muito mais tempo de campo, ele faz muitas inspeções ambiental, ele gera muitas informações para que o analista possa analisar e dar diretrizes mais adequadas. Mas, em alguns momentos, você, como analista, você vai ter esse apoio desse técnico de meio ambiente, que é essa pessoa que vai mais a campo. Por exemplo, você faz a gestão de um contrato de resíduo e esse técnico vai lá ajudar a fazer a coleta. Nada implica, né, que você também não tenha que estar lá para acompanhar a coleta do resíduo, mas geralmente você vai estar com outra atribuição, o técnico vai lá, faz a gestão, a coleta do resíduo, acompanha a coleta e depois você gera as informações. Então, só para a gente detalhar a diferença entre o técnico de meio ambiente e o analista de meio ambiente. Vamos começar com recursos hídricos. Muito importante que você tenha domínio sobre os recursos hídricos que a empresa trabalhe no seu dia a dia. Por exemplo, se você tiver um poço artesiano, então já estamos falando de outorga, possivelmente
a empresa já tenha obtido uma outorga. O que é obter uma outorga de recurso hídrico? Existem dois tipos de outorga. Outorga de água superficial, em que são águas superficiais, né? Estamos falando aqui para o analista ambiental, né? Ele tem essa noção. São águas de rios, lagos, superficial. Geralmente, uma empresa, uma unidade industrial operacional, ela vai estar em uma unidade talvez um pouco afastada e vai precisar ter poços artesianos, ela vai solicitar a outorga de um poço artesiano, ou seja, uma água subterrânea. Se a empresa não tiver uma outorga e precisar de uma outorga nesse momento, você como analista de meio ambiente, possivelmente, se a empresa não tiver uma área de licenciamento, são outros analistas especializados somente para questões de licenciamento, você vai ter que precisar para obter essa outorga para a empresa. E aí, fique tranquilo, você vai ao órgão ambiental responsável pela, como é que eu poderia dizer, que vai emitir a outorga para você, e lá vai estar todos os procedimentos, todos os passo a passo de que você deve fazer para obter uma outorga. Perfurar um poço e obter uma outorga desse seu poço subterrâneo. Mas, se a empresa já tem outorga, é bem provável que a empresa já tenha a sua outorga, você vai precisar fazer a manutenção desse recurso hídrico. E o que seria essa outorga, por exemplo, né? Você precisa fazer controles diários da vazão, ou seja, você capta água todos os dias e você precisa fazer o controle dessa vazão, porque todas as outorgas no documento da outorga, que é como se fosse uma autorização para você usar o recurso hídrico, né? Está no subterrâneo. Ele tem uma vazão específica diária, ele tem um horário de funcionamento. Então, o analista de meio ambiente, juntamente com um assistente ou um técnico, vão fazer esse controle do recurso hídrico. Você vai saber quantos metros cúbicos que você está usando no seu poço. Se você está usando a quantidade que foi outorgada, se você está passando do limite. Então, uma atenção ou uma informação importante que você precise fazer para quem é da área operacional passar essa informação. Equipe operacional, nós temos uma outorga e a vazão do meu poço é X metros cúbicos durante tantas horas, X horas. Então, vocês precisam economizar água na sua operação, buscar melhorias de redução para que você possa usar, para que nós possamos utilizar somente o valor outorgado, ou seja, a quantidade de água que esse meu poço foi autorizada para que eu possa utilizar esse poço. Então, muito importante para você, analista ambiental que está começando agora, tem essa visão da importância da outorga, porque quando o órgão ambiental te autoriza uma quantidade mensal para você outorgar, você não pode ultrapassar essa quantidade. Essa quantidade tem que ser respeitada, senão você vai estar inconforme. Você vai estar não atendendo uma exigência ou uma condicionante da sua outorga, correto? Então, outorga, falando de recursos hídricos, a importância da gestão da outorga. E alguns detalhes que eu poderia dizer para você, que esse poço, geralmente, ele precisa fazer uma manutenção anual. O que seria uma manutenção anual? É um processo onde você vai contratar uma empresa que trabalhe com manutenção de poço, eles vão retirar essa bomba, dar manutenção na bomba, fazer medições de volume, de vazão, manutenir essa bomba se for preciso, e esses documentos têm que ser totalmente documentados, e isso você vai utilizar esse relatório e essas informações dessa manutenção, que geralmente é uma exigência anual, né, dos órgãos ambientais, para que você, quando for renovar a sua outorga, um detalhe, nem disse, né? A outorga não é para o resto da vida, ela tem um período em que você pode, um tempo específico, 2, 3 anos, que você possa utilizar esse poço. Então, quando você vai renovar, você vai continuar utilizando a empresa, então você precisa renovar a sua outorga. E o órgão vai te pedir nos relatórios de manutenção do poço, do mesmo jeito que ele vai te pedir também o consumo mensal e às vezes até diário desse poço, para saber se você está usando conforme o órgão solicitou
a quantidade e o horário máximo específico, tá certo? Então, essa é a questão do recurso hídrico. E, de forma geral, falando de recurso hídrico, as torneiras temporizadoras, aquela que você aperta e ela desliga sozinha, os controles que você terá no seu dia a dia, né, para que você faça uma boa gestão do recurso hídrico. Você sabe exatamente quanto que você está usando ao longo do mês e ao longo do ano, se você está reduzindo o seu consumo mensal, geralmente os contratos aí e a questão ambiental fala muito pela redução do consumo do recurso hídrico. Se eu preciso de 100 metros cúbicos para que eu possa operar de forma correta, por que não reduzir em quantidades meu consumo com boas práticas? A gente pode falar de água de reuso, podemos falar de aproveitamento de águas dos telhados, né, água de chuvas, e, como eu disse, o temporizador e torneiras eficientes e assim por diante. E aí vem a parte de educação ambiental, que é posterior a esse nosso assunto. Então, nós falamos sobre, recapitulando, né? Falamos que você pode entrar na empresa com tranquilidade, preocupado com a questão de segurança, relacionamento interpessoal com as pessoas, chegar no horário, cumprir o seu horário. Muito importante que você se preocupe com a segurança e você vai cuidar da sua gestão ambiental. Recursos hídricos, primeiro tema que eu te disse e já falei de outorga. Uma muito importante, água e resíduo. Então, a questão de resíduos, gestão de resíduo, a questão de resíduo é muito difícil para todas as empresas. Todas as empresas do mundo, elas têm que ter essa gestão ambiental e não é fácil, nem para os municípios, nem para as empresas. A gestão ambiental é uma gestão muito difícil, mas importante. Nós temos que ter gestão eficiente dos resíduos. Nós, pessoas físicas, como também as empresas privadas, muito mais agora com as exigências, conforme eu disse. Então, uma gestão ambiental de recursos hídricos e resíduos é fundamental. Aí você poderia me perguntar, Fernando, e em relação à gestão de resíduos, quais são os temas, quais são as dificuldades, desafios? Então, você vai ter alguns desafios. Você precisa reduzir a sua gestão, a sua geração de resíduos, você precisa reduzir o máximo que você puder, e depois, o que você gerar, o que a empresa gerar, você precisa segregar, ou seja, você precisa separar entre resíduos perigosos, que são classe 1, aí é um detalhe a mais que vocês podem ver em outro momento, mas existem dois tipos de resíduos, né? Os resíduos classe 1 são tratados como perigosos, né? Uma gestão bem detalhada, específica, e resíduos classe 2, que são os papelão e os resíduos comuns, orgânicos, dessa forma. Não vamos entrar tanto em detalhe, né? Mas então, gestão de recursos hídricos e gestão de resíduos. Então, preocupação de gestão de resíduos, uma boa gestão, reduzir ao máximo a minha geração a cada dia. Eu preciso reduzir, tem formas de reduzir. Eu preciso, se eu gerei o resíduo, eu preciso segregar, ou seja, separar por classes de resíduos, que tem resíduos que são perigosos, uma destinação específicas, né? Tratados como classe 1, e são resíduos que não são perigosos. Desses não perigosos, eu tenho resíduos que eu posso vender, gerar renda, receita pela empresa. Vamos citar alguns exemplos, né? Metal, plástico, papelão, eu consigo vender se eu tiver uma grande quantidade, ou eu posso passar para associações, né, que de certa forma utilizam o acúmulo desses resíduos de outros estabelecimentos e vendem. Uma coisa muito importante, uma contribuição social para as empresas e para nós cidadãos aí, muito importante. Então, reduzir o máximo possível, segregar, saber separar e depois eu dar a destinação final. E a destinação final é um capítulo à parte que se resume na seguinte questão: eu preciso pagar para destinar resíduos perigosos, classe 1, né? Geralmente pagar, porque tem algumas alternativas. Por exemplo, se eu gero óleo usado em manutenção de alguma forma, em oficinas, em indústrias, eu consigo vender esse óleo. Tem pessoas que compram, empresas que compram esse óleo e fazem o refino. Então, eu consigo gerar renda através também
através também da questão da geração do resíduo. Muito importante também isso. Resíduo classe 1 são perigosos, tratamento específico, mas eu também consigo vender esse resíduo. E o resíduo classe 1 eu pago para incinerar para um aterro sanitário, então é bem complicado, né? Assim, gera custo para a empresa. Por isso que o primeiro tema é reduzir a minha geração de resíduo, tanto classe 1 quanto classe 2. Então, voltando aos temas, né? Recurso hídrico, importante da gestão do dia a dia, questão do limite da outorga, reduzir o meu consumo, algumas práticas. Resíduo, uma preocupação mundial, tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas. Eu preciso reduzir a minha geração a cada dia, até porque eu reduzo. Isso é uma questão ambiental muito importante, trabalhar de forma mais eficiente, de forma que eu consigo reduzir a minha geração de resíduos e reduzir, depois que eu consigo reduzir, eu tenho que fazer a boa gestão, segregar o resíduo entre classe 1, que geralmente o custo é alto para destinar, classe 2, que eu posso armazenar para vender de forma separada ou até vender, ou até gerar renda, falando mais tecnicamente aqui, certo? A questão de resíduo é essa preocupação. E no dia a dia do resíduo vem a questão da educação ambiental, que ela entra em todos os temas, né? Recurso hídrico e também falando de resíduo, a educação ambiental. Então você, analista, você vai precisar fazer treinamentos, você vai precisar fazer reuniões com as empresas. Não se preocupe também, dizendo aqui, que as empresas têm os seus procedimentos internos, né? Então, os seus treinamentos, seus procedimentos, e você vai realizar treinamentos para as equipes, informando para ela o como fazer gestão de resíduo, recurso hídrico e assim por diante. Então, aí a questão da educação ambiental, para que as pessoas possam ter o conhecimento sobre a gestão de resíduos, sobre recurso hídrico, sobre a questão ambiental e saber também a praticar no dia a dia. Então, absorve o conhecimento que você vai repassar para elas e pratica no dia a dia. O conhecimento sendo repassado de forma assertiva para os funcionários, para que eles envolvam, se engajem. Então, a questão de treinamentos também é um tema à parte. Você precisa ser treinado para que você possa treinar, né? A gente, por exemplo, o biólogo aprende a questão na academia, nas faculdades, a questão didática. Muitas vezes você fez a questão, uma engenharia, que talvez não tenha essa questão de lecionar, mas você aprende essa questão, você com o tempo, a própria empresa passa treinamentos para que você possa aprender ou melhorar a sua capacidade de repassar o conhecimento para os colaboradores de forma assertiva, para que eles possam também utilizar esse conhecimento no dia a dia e assim reduzir o consumo de água, né? Reduzir a questão do resíduo, fazer a segregação do resíduo por classe, papel num coletor específico, papelão no coletor específico e assim por diante, e de forma geral a empresa vai sair bem mais eficiente na questão da gestão ambiental, tá certo? Recurso hídrico e resíduo. Dentro de resíduo tem uma questão muito, de certa forma, difícil de trabalhar, muitas empresas conseguem, outras não, que é a questão do resíduo orgânico. O que seria o resíduo orgânico? É o resíduo de restos alimentares, né, de refeições do dia a dia, de uma casca de laranja que um funcionário leva para se alimentar e coloca no coletor. E não vou, né, especificar tanto, mas tem as cores dos coletores ideais para que você possa fazer a segregação por cor, por coletor, cada coletor com uma cor específica, da mesma forma tem o do orgânico. Então, se os colaboradores precisam aprender a segregar corretamente, senão eles vão colocar uma casca de laranja, um resto de comida dentro de um coletor de resíduo de papel, e esse papel não vai deixar de ser um resíduo reciclável e vai passar a ser um resíduo comum, ou seja, o resíduo que vai para o aterro. Então, dentro da questão do resíduo também, é muito importante reduzir a cada dia o resíduo comum, que é o resíduo que eu não aproveito, é um rejeito, não aproveito, não é reciclável, não gera renda, só vai para o aterro, né? Papel higiênico, papel daquele do banheiro que a gente seca as mãos, de certa forma. Então, como eu estava dizendo,
colaborador treinado vai segregar o resíduo orgânico no coletor de orgânico. E se a empresa tiver uma capacidade um pouquinho maior, um desejo e estrutura também, ela consegue fazer a compostagem, que é muito importante. Um dado científico aqui, estatístico, na verdade, um dado estatístico, é que cerca de 50% até um pouco mais de todos os resíduos que vão para o lixão, para os aterros, eles são resíduos orgânicos, não são papel, papelão, são resíduos orgânicos. Então, e vai para o aterro, e o tratamento é diferente, é um tratamento diferente. Você precisa fazer a compostagem desse resíduo. Quando ele mistura com o plástico, com o papel, com o papelão, ele contamina de certa forma, né, com a questão da gordura, do líquido, o papel ele deixa de ser reciclável. Muitas vezes até o plástico também ele fica ali engordurado e as recicladoras não recebem. Perfeito? Então, você analista ambiental, entrando agora, querendo estar aqui escutando nosso podcast, achando talvez importantes as informações, né? Os cuidados que você tem que ter, os pontos de atenção que eu estou passando para que vocês possam chegar aí no mercado de trabalho, talvez, com um pouco mais de conhecimento do dia a dia, né? Conhecimento prático, como é o que eu estou passando para vocês. Questão pessoal, planejamento, horário de trabalho, relacionamento com as pessoas, principalmente essa visão de que nós atendemos a área operacional como cliente, eles são clientes, então um bom relacionamento com uma área de operação, e depois você tratar dos seus temas, recurso hídrico, nós acabamos de falar de resíduos, e falamos um pouco também sobre a educação ambiental. A parte de licenciamento é uma parte estruturante mesmo, muito importante. Geralmente tem uma equipe de licenciamento, mas se você em algum momento precisar ou tiver necessidade de trabalhar com licenciamento, também não se preocupe, você vai precisar entrar nos sites ou ir nos órgãos ambientais, saber como é que funciona o procedimento. Se você foi contratado para uma empresa, possivelmente a empresa já tem uma estrutura, já tem a licença operacional, ele já está operando, né? Mas pode ser que você trabalhando nessa empresa, ela deseje ampliar a sua estrutura. Ótimo, significa que a empresa está crescendo. Se tem uma área ambiental de licenciamento, ela vai cuidar disso, senão sobrou para você e você precisa também estar preparado. Não se preocupe, não é, como eu poderia dizer aqui, né? Um bicho de 7 cabeças, tranquilo. Você precisa no órgão ambiental, por exemplo, o IBAMA, as secretarias de meio ambiente dos estados, né? E ir lá e buscar o procedimento, qual que é o protocolo, qual que é a marcha de licenciamento que eu preciso, os documentos que eu preciso. E geralmente está nos sites, né? A lista de documentos. Você vai listar todos os documentos para que você possa fazer essa ampliação na sua unidade, né? Uma ampliação de operação. Então, muitas das vezes, você vai precisar uma licença para você fazer a supressão vegetal. Então, você vai precisar cortar árvores, por exemplo, né? Fazer terraplanagem. Então, você vai precisar de algumas licenças para isso. Então, você tem a chamada ASV, Autorização de Supressão Vegetal. Você precisa ter essa licença. Antes disso, você possivelmente não vai conseguir fazer sozinho, você vai ter que contratar uma empresa de consultoria, onde a empresa vai fazer o inventário florestal dessa área, se ela estiver, né, com espécies arbóreas. Então, é preciso fazer um inventário para que você tenha noção de quais as espécies você vai suprimir. E aí é um detalhe também do licenciamento, por exemplo. Se tem uma espécie com risco de extinção, né, espécies protegidas, você vai suprimir, quer cortar, quer, né, limpar aquela área de certa forma, mas você vai ter que fazer replantio, a chamada reposição florestal, né? Para cada espécie que você cortou protegida, você tem que plantar 25 outras espécies em outros locais. Então, você precisa, inclusive, ter uma área ou de alguma empresa, algum outro produtor que você precise utilizar aquela área como uma área de reposição florestal. Então, voltando ao assunto, se você trabalha em uma empresa grande, ela tem um sistema de licenciamento,
você, analista do dia a dia da gestão ambiental, está tranquilo, a equipe faz. Se a empresa é menor e é você que tem que fazer, também não se desespere. Vá ao órgão ambiental, procure saber quais os documentos que precisam para que você faça supressão vegetal, que você entre com o processo de licenciamento de uma nova área. Geralmente, quando você for fazer isso, as empresas precisam ter uma licença de prévia, né, onde você vai listar ou vai apresentar os documentos prévios, projetos de ambientais ali, de área, tamanho da área, todos os documentos formais daquela área que essa empresa que você trabalha precisa ampliar. Então, você vai ter uma licença prévia, depois apresentando todos os documentos, você vai começar a instalar o seu empreendimento, então você vai ter uma licença de instalação, e nessa licença de instalação, o órgão ambiental vai te exigir o plano de controle ambiental, o que você vai fazer para controlar todos os riscos ambientais, por exemplo, de contaminação do solo, de assoreamento de algum possível recurso hídrico, que é o plano de controle ambiental, e depois que você iniciar a operação, somente se você apresentar todos os documentos, todos os seus controles ambientais e o órgão ambiental ler, fazer uma inspeção, muitas das vezes, descobrir e verificar ou evidenciar que você tem condições de operar, ele te dá a licença de operação. Aí você começa a operar realmente a sua atividade, que seja uma indústria, que seja um plantio florestal, que seja um laticínio, é dessa forma que funciona. E aí você vai simplesmente seguir todas as marchas, todos os procedimentos, não se desespere. Se for você, tiver uma empresa médio, porte, pequena, e precisar fazer um licenciamento ambiental, não se preocupe, basta você ir no órgão ambiental, buscar todos os documentos necessários e a empresa precisa providenciar todos os documentos para que ela possa seguir com o seu plano de ampliação de área, de fazer um novo empreendimento. Então, acho que é isso. Acho que deu para resumir bem aqui a questão do analista ambiental, quais as atividades você precisa cuidar, né? Os temas que você vai atuar, a questão pessoal, do seu planejamento em dia, de uma boa relação com a equipe operacional, de você estar muito atento à questão da segurança, é primordial, tanto do seu colega quanto a sua segurança pessoal do dia a dia, seguir todos os procedimentos, não se preocupe que a empresa que você for entrar, geralmente, vai ter os procedimentos, não precisa ler os procedimentos para você entender como fazer, e aí você vai treinar as pessoas, você vai participar também de treinamentos, você vai ser treinado muitas das vezes, treinar colaboradores, de uma forma que eles se engajam, estejam realmente receptivos a praticar o que aprenderem no dia a dia, tanto com a questão tanto com as situações de recurso hídrico, de economia de água, quanto de resíduo, e assim por diante. Aí você vai cuidar dos temas de recursos hídricos, preocupado com a gestão, preocupado não, né? Você vai estar atento à questão da obtenção da outorga, se você não tem, precisa obter, se já tem, fazer gestão, quanto que eu preciso, quanto que eu uso, que eu posso reduzir, não posso usar mais do que a outorga me permite, nem em quantidade, nem tempo de operação. Como é que eu estou tratando a minha questão do resíduo? Eu preciso fazer uma boa gestão de resíduo, segregar corretamente, destinar corretamente. Eu só não dei um detalhe para você destinar o resíduo para empresas, para outras empresas incineradoras, por exemplo, ou até uma empresa que transporta o seu resíduo, você precisa estar muito atento, porque essa empresa que você for contratar para dar a destinação ou transportar o seu resíduo, ela precisa passar por uma avaliação técnica, onde você vai saber se a empresa realmente é uma empresa idônea, se ela tem todas as licenças para transportar e se ela tem a licença para incinerar, ou se ela é dona de um aterro, também vai dispor o seu aterro. E se esse aterro, logicamente, ele é homologado, possui os controles ambientais, né? Tanto a licença dessa empresa do aterro, quanto se for o caso dela ser também uma empresa que faça incineração. Então é isso. Acho que ficou aqui minha contribuição. Acho que eu passei aqui as coisas mais básicas. Fico à disposição para perguntas. Esse vídeo vai para o YouTube, né? Vai para os
sites, redes sociais, vocês podem me perguntar alguma coisa, se tiver algum detalhe. Para você que está iniciando a carreira de analista ambiental, o Atitudes e Diálogos Ambientais te deseja muito sucesso e estamos à disposição. E se você achar interessante esse podcast, esse vídeo no YouTube, também você pode compartilhar com seus colegas aí, para que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Um abraço e até o próximo episódio.